A vida insiste. E no programa de hoje você vai conhecer a história de uma mulher que, ao vivenciar uma gravidez na adolescência, insistiu junto com ela. Prepare-se para encher o seu coração de fé e expectativa no que Deus pode fazer na vida de pessoas improváveis. Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Você é um Bom Motivo para Viver, que tem como expectativa levar esperança, fé e encorajamento para você se cuidar, se tratar e viver uma vida com saúde integral. No programa de hoje eu recebo com muito carinho meu amigo e parceiro, Dr. Lucas Farnese. É uma honra te receber mais uma vez. Obrigado pelo convite, Thalita. Outro amigo querido e parceiro do nosso programa, Guilherme Fenelon, terapeuta ocupacional e bom de pedal. Muito bom, estamos juntos para mais um programa. E estamos hoje com um tema tão importante da gente compartilhar, porque não apenas pelo âmbito preventivo, educativo, mas também para o enfrentamento diante de uma gravidez ali na fase da adolescência. A história de hoje da Andréia Rodrigues é uma história de uma jovem, de uma adolescente, que hoje, mulher, vai compartilhar com a gente todos os desdobramentos desse enfrentamento ali aos 15 anos de idade, com um abandono, com todas as questões desafiadoras dessa fase da sua vida, mas que foram superadas em Deus, né? Ela vai compartilhar com a gente como que ela conseguiu conciliar toda essa fase da maternidade, dos estudos e de ser uma mulher que insiste e que insistiu pela vida. Vamos conferir. As dificuldades estavam apenas começando, que era o quê? Que aí era enfrentar uma cidade, enfrentar o preconceito, enfrentar o julgamento, enfrentar a humilhação. O meu pai queria que naquele ano eu parasse de estudar, que ele achava que eu não ia dar conta, né? Mas a minha mãe, com toda a sua sabedoria, interveio, né? E falou, não, ela vai estudar, eu vou ajudar. Então, continuei. Então, era uma menina do ensino médio, né? E era muito difícil enfrentar aqueles olhares, aquele julgamento, aquela humilhação. E assim, ter decepcionado os meus pais para mim foi muito difícil, porque eles sempre foram muito incríveis para mim. Meus pais, eu sempre tive uma base de família muito grande. E eu tinha o sonho de ser dentista. Sempre, desde 6 anos eu queria ser dentista. E quando isso aconteceu, as pessoas acharam, né, que isso não ia ser mais possível. Falei, não, eu vou realizar meu sonho e eu vou dar essa alegria para os meus pais. E eu estudei muito e o meu pai sempre, nossa, você não vai conseguir, minha mãe não, ela vai. E aí eu vim para Belo Horizonte, fiz 1 ano de cursinho aqui, meu pai não queria porque a Mariana teria que ficar lá, minha mãe não, eu olho, eu cuido dela para a Andréia continuar os estudos. Fiz um ano de cursinho e eu consegui passar, né, realizar meu sonho. Eu passei na UFMG e foi muito bom porque eu fui a única mulher daquele ano. Então, para mim foi uma vitória. Naquele ano eu fui a única mulher que conseguiu passar, né, em odontologia na UFMG. E eu sei, assim, gente, que eu era uma improvável, né? Não era porque eu era mais capaz. Claro que eu fiz a minha parte, sim, mas Deus é um Deus dos improváveis, né? Ela vai contar mais pra gente poder entender um pouco mais da história dela, mas eu acredito que a primeira coisa que a gente poderia colocar nesse tema de hoje é a questão da culpa. Ela ressaltou ali um sentimento de, tipo, eu tenho pais maravilhosos, eu tenho uma família maravilhosa e eu estou me sentindo culpada por ter decepcionado eles. Como passar por esse processo de culpa em situações similares a essa e não só a culpa como um todo, né? E a importância de ter uma base familiar, um suporte para poder lidar, inclusive, com a frustração. Porque eu tenho certeza que os pais, assim como todos os pais, tinham muitas expectativas para ela, né? Como filha, como adolescente, como um futuro. E ali as expectativas foram quebradas, a frustração veio e ela
destacou a importância da mãe incentivando para que ela cumprisse e seguisse o sonho dela. A culpa ela é um movimento normal que acontece, né, na nossa vida emocional quando a gente tem um padrão que a gente sabe que a gente pode atingir, ou que a gente poderia agir melhor e a gente não age daquela maneira, surge um desconforto e a gente dá o nome de culpa, né? Então eu poderia agir de uma forma melhor, eu poderia levar minha vida assim e não levei, né? Eu poderia seguir minha dieta, mas sair comendo o bolo cheio de caloria que eu não devia comer e dali surge ali um desconforto e a gente dá o nome para isso de culpa, né? Até aí tudo bem, né? O problema é quando essa culpa ela paralisa, né? Então a pessoa ela fala assim, né? Voltando aqui para o exemplo do bolo, fala, já comi mesmo, não tem jeito, não vou largar essa dieta para lá, não vou fazer mais nada, né? Ou a pessoa, no caso de uma gravidez, né? Ou qualquer outra circunstância da vida, a pessoa fala, eu não valho nada mesmo, porque uma pessoa boa não faria isso, e aí já é um problema, né? Que é a culpabilização, né? Eu fico me martirizando e eu fico me condenando, né? Por eu ter feito aquilo que eu fiz e por eu ter feito... Só que a gente pode corrigir, né? A gente pode corrigir a rota, né? Ninguém é ruim ou bom por algo que fez lá atrás, né? Não é isso que nos define, né? Então, eu sou uma adolescente, magoei meus pais, eu sou uma filha. Então, começa a se desenrolar pensamentos, né? Irreais, né? Que não tem nada a ver, né? Então, a gente pega essa culpa, olha e fala, olha, eu agi assim e continua. E segue a vida vivendo bem, né? Que segue a vida, né? Errei na dieta. Continua comendo direitinho no outro dia e acabou, né? E pronto, e vê o que aconteceu ali, que teve aquela caída ali no bolo e segue a dieta e pronto, né? A gente precisa abandonar a nossa autoestima, a visão que a gente tem da gente, os nossos projetos, os nossos sonhos, por algo que a gente fez errado ou que a gente julga naquele momento que a gente fez errado, né? Que muitas vezes a nossa história, ela mostra que às vezes uma coisa que a gente acha que foi um erro terrível, com o passar do tempo se mostra uma vitória, se mostra uma luz, né? Se mostra algo bom, algo benéfico. E Guilherme, a gente sabe que em Deus a gente pode experimentar não apenas o perdão, como ver realmente a fidelidade dele transformando o que seria uma grande dor, não só para a família, mas o que poderia ter sido também. A gente sabe os reflexos sociais que uma gravidez em tempos tão precoces, né? São os dobramentos sociais muito maiores do que a gente consegue diagnosticar e pontuar aqui em meia hora de programa. Mas a gente sabe também o quanto Deus pode transformar situações que aparentemente vão gerar muito sofrimento e tristeza e muita coisa nesse sentido para algo que é uma bênção. Como hoje a Andréia, né, tem 3 filhas saudáveis, bem, maduras. E como pegar isso e transformar, ressignificar isso, e a importância de ter um adulto dentro desse processo. Por quê? Porque a mãe dela ali, ela tão jovem, era a pessoa que ela mais precisava contar. Como ser essa pessoa para uma criança, para um adolescente que está enfrentando alguma situação, seja de frustração, seja de dor, ou de erro, ou de culpa, como ajudar? Thalita, a história dela é uma história que tem aspectos muito importantes para a gente poder tratar. Como você falou, né? Às vezes o tempo da gente não tem como abarcar todos os elementos, mas vale a pena a gente pensar em alguns aspectos que ela traz, que são muito ricos. Primeiro, ela já diz de uma família estruturada, ela já diz isso. Ela tinha sonhos, ela tinha planos, ela tinha toda uma estrutura para fazer isso. Ela conta que ela vinha de uma família que tinha uma organização. E aí o que acontece? Como o que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Não significa que ela, a partir daquele momento, cometeu um erro terrível. Ela teve uma consequência com relação a isso. Não significa que em torno dela as pessoas eram perfeitas. Significa que com ela houve um episódio que ela realmente frustrou com relação ao que ela queria. Então, o que acontece? Ela pôde contar ali com um elemento da qual ela nunca esperaria que ia acontecer. Ela foi tomada, acometida por isso, a questão de estar gerando uma vida, e se vê numa situação que ela tem ali oportunidades, ou fazer daquilo realmente alguma coisa e continuar a vida dela, ou aquilo caminhar num processo que ia gerar ali todo um processo de descontinuidade de todos os planos e sonhos da vida dela. Então, que bom que ela tinha, por causa dessa organização familiar, provavelmente, uma organização interna para poder fazer isso. Então, quando você fala de um apoio de um adulto, esse adulto vai potencializar aquilo que essa criança, aquela adolescente, já tinha enquanto uma construção de possibilidade.
Então, que bacana, porque ela fala ali muito da figura do pai e da mãe. O pai, né, ali, com todos os receios, né, de uma família ali no interior, com todos os receios dessa situação e dessa condição emocional que essa filha ia passar a ter com relação à sua sociedade e tendo que dar um suporte com relação a isso. E essa mãe que chegou bancando, né? E essa mãe que chegou assim, não, nós estamos com você. Né? É possível realizar o seu sonho. Olha que beleza ela falar que ela conseguiu vir para Belo Horizonte, estudar, e o pai naquele momento ainda não querendo, tendo dificuldade para lidar com isso, mas a mãe falou assim, não, pode ir, eu fico com a criança e você pode estudar. E é muito interessante a gente ver que ela consegue transformar todo aquele ressentimento, dor e culpa numa manifestação de possibilidade. Então ela se empenha para isso, ela fala, eu estudei muito. Né? Havia toda uma generosidade, uma graça de Deus envolvida, e ela diz, eu fiz a minha parte com relação a isso. E ainda teve esse mérito, né? Foi a primeira mulher, foi a única mulher da turma dela a ser aprovada em odontologia. É isso que a gente precisa acreditar. A partir dessas intenções que nós temos, nós contamos sempre com uma graça sobrenatural de Deus, no agir com relação às nossas próprias expectativas. Isso, e é exatamente sobre isso que a gente vai ouvir a Andréia falando agora, sobre realmente encontrar um sentimento de valor, de propósito, de futuro em Deus, né? Que tem essa capacidade de onde abunda uma expressão, né, seja do pecado, ou de erro, ou de dor, seja do que for, ele superabundar a graça dele, para que isso seja como um testemunho de fé e encorajamento para outras pessoas, né? Então vamos conferir um pouquinho da história dela mais. Eu estava realizando um sonho e eu estava dando essa alegria para eles, né? Então era como se fosse, não um pedido de desculpa, mas tipo assim, olha, eu não perdi meu valor porque eu tive uma filha com 16 anos, né? Porque é isso que todo mundo tenta colocar no seu coração, que você não tem mais valor. E eu não me senti assim, Deus não deixou isso entrar no meu coração. E aí eu me formei, comecei a exercer profissão aqui em Belo Horizonte, e aí conheci uma pessoa especial, me casei. Só que o que acontece? Ele sempre mudava de cidade, trabalhava em grandes empresas, então ele estava sempre mudando de cidade. Isso não combina muito, né, com profissional liberal, com odontologia. Então, nesse processo da gente casar, mudar de cidade uma vez, depois mudar de novo, eu fui desanimando com a odontologia, né? Logo em seguida eu engravidei da Júlia, a Mariana nessa altura já estava morando comigo, né? Quando eu engravidei da Vitória, o meu marido resolveu ir embora. Só que eu estava numa situação muito complicada, porque na gravidez da Vitória eu desenvolvi o lúpus. Então, com o lúpus, eu não conseguia, assim, me movimentar. O lúpus, ele atingiu as minhas articulações. Então, a minha movimentação ficou muito limitada. Eu não conseguia escovar o dente, eu não conseguia amarrar o sapato, vestir uma roupa, subir uma escada. E sentia muita dor. E eu tive de entrar com uma bateria muito forte de medicação, para controlar esse lúpus. Só que o lúpus colocava a minha gravidez em risco, né? A Vitória, ela tinha o risco de vir com sequelas no coração, vir com sérios problemas, né? E nesse meio, nesse tumulto, ele foi embora e eu fiquei grávida, doente e com mais as minhas filhas, e foi muito doloroso. Por quê? Pela segunda vez eu estava sendo abandonada grávida. Doutor Lucas, o lúpus é uma doença autoimune? Todos esses desdobramentos emocionais ao longo dos anos também influenciam na manifestação da doença? Como que funciona? Influenciam, não que ela cause a doença, né? Já, às vezes a gente tem muitas predisposições genéticas, né, que elas podem se manifestar ou não de acordo com a forma como a gente vive, os nossos hábitos de vida, né? Então a gente pode ter várias tendências e essas tendências não se traduzirem em doenças efetivamente, né? E o adoecimento mental, ele favorece, né, que várias doenças ali que estão ali quietinhas, né, que elas se manifestem, né, que elas comecem, que elas aumentem de intensidade, né? Então as doenças autoimunes, né, doença autoimune e saúde mental, elas têm que andar juntas, né? Se tiver uma doença autoimune, a sua saúde mental tem que estar em dia, a sua saúde física nem se fala, né? Por quê? Porque favorece muito a piora da doença autoimune, favorece de várias doenças, né? Não só as autoimunes, mas a autoimune ela piora muito, né? Então pode ter desencadeado por questões emocionais, né?
não que ela causou, mas ela predispôs, ela facilitou o aparecimento, e a gravidade, né, a intensidade, ela geralmente aumenta com o adoecimento mental, sim. E Guilherme, muitas vezes as pessoas chegam no seu consultório, nos consultórios de modo geral, né, seja psiquiatria ou terapia, psicologia, buscando realmente ali uma solução diante de um desespero, muitas vezes. A gente tem uma ideia, às vezes, acho que a gente romantiza tudo, né? Daquela coisa de um divã e chegar ali, tudo bonito, né? E não é. E quando você encara a enfermidade mental, emocional, na realidade, você vê que é feio o negócio. Que não tem aquela coisa de bonita. Pode ser que depois de um tempo de tratamento, de medicação, a pessoa calma e ali você vai, né, ressignificando aquilo ali e o processo fica um pouco melhor. Mas eu acho que é importante a gente falar isso, da pessoa, ela tá ali numa situação de dor realmente, de desespero. Assim como uma enfermidade, você quebrou o pé, alguma coisa aconteceu, você sofreu um acidente, você não chega ali de uma forma bonita, agradável, o enfrentamento da enfermidade emocional é da mesma forma. Porque ela destacou, por 2 vezes eu enfrentei o abandono. Então isso tem um desdobramento físico com a questão do lúpus, mas mental e emocional também. Eu queria que você dissesse pra gente o que significa estar em um sofrimento psicológico. Thalita, é muito importante você trazer isso para a gente poder conversar, porque quando uma pessoa realmente procura ajuda, ela está passando por um processo de crise, quando ela tem um estado de consciência que a partir daquele momento ela não dá conta sozinha. Então é uma constatação. Eu primeiro preciso aceitar que eu fui acometido por uma situação, por uma condição, que a partir daquele momento ou eu não dou conta mais, ou seria muito importante se eu caminhar com alguém profissionalmente. Então a pessoa, ela chega no consultório num momento de fragilidade extrema. A maioria das pessoas que a gente atende chegam assim. E é feio mesmo. É doloroso, é muito choro, é muita dor para se manifestar. E é interessante a gente pensar que nossa cultura, ela está se modificando com o passar do tempo, mas ainda existe algumas resistências com relação à intervenção de um processo terapêutico no momento certo. Geralmente se posterga um pouco. Então a pessoa chega com muitas questões acumuladas. Então o primeiro momento de um processo terapêutico é muito lidar com dor mesmo. É conseguir organizar essa dor para que a partir dali a gente comece realmente, a gente entende que é um processo terapêutico para ele poder acontecer. E aí sim, tem espaço para a gente ressignificar essa dor, tem espaço para a gente construir novos caminhos, mas o acolhimento é o momento inicial de todo o processo terapêutico. Você imagina uma pessoa dessa com um volume de tensão tão grande. O que é possível de fazer? Acolher. Acolher com atenção, acolher com toda a intenção de procurar a ajuda possível, se preciso indicar para um processo psiquiátrico, se preciso indicar para outros processos de ajuda que vão funcionar como parcerias, mas esse momento é o momento de acolher. Acolher. Então, por isso é tão importante a gente entender e pensar sobre a importância dos relacionamentos. Vamos ver como que a Andréia caminhou nesse sentido. Dar uma boa vida para elas. Então, esse era o meu foco. E aí Deus foi tão maravilhoso porque foi abrindo portas, né? Foi colocando pessoas. Eu falo que ninguém vive sozinho. Nós precisamos de pessoas, né? A chave do nosso sucesso, do nosso crescimento, está na mão de outra pessoa. Então, esse network, ele é muito importante. Eu sempre tive muito relacionamento, sempre tive muita amizade. E essas amizades foram abrindo portas. Essa clínica que eu trabalhei era de um marido, de uma amiga, que eu estava guardando, que era uma clínica melhor, né? Uma clínica que tinha uma estrutura melhor, que tinha condições melhores de trabalho. E aí eu fui retomando para a odontologia. E eu sempre fui muito empreendedora. Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. E aí eu tive uma ideia de atender empresas com consultório portátil. E aí, na época, eu ganhei esse consultório portátil, fui abençoada mais uma vez. E com esse consultório, fazendo trabalho nas empresas, eu comecei a refazer toda a minha clientela.
aluguei um consultório, né, um período, não montei porque eu não tinha condições de montar, aluguei um período no consultório, passou um tempo, as donas desse consultório me chamaram para ser sócia, só dividindo despesas, sem investir nada. Depois a gente mudou para um outro consultório e precisava investir. Aí o marido de uma das sócias me emprestou dinheiro. Então, assim, foram muitos anjos que foram colocados no meu caminho, né? Deus cuidou de mim todo esse tempo, Deus me honrou todo esse tempo e nunca faltou. Nunca faltou o pão, nunca faltou a provisão, teve muito cuidado, teve muito apoio da minha mãe. Minha mãe foi fundamental nesse processo, apesar dela não morar aqui, né? Mas chegava férias, as meninas passavam férias com ela lá, para eu dar uma respirada aqui, porque eu cuidava das meninas sozinha, né? Aqui. Então, assim, não era fácil, a minha rotina era uma rotina bem puxada, né? Então, assim, minha mãe foi fundamental nesse processo também, né? Voltei, né, a fazer atualizações, especializações, estudar, a me atualizar novamente. E as portas foram se abrindo. E Deus abriu uma porta para mim que eu nunca imaginava. Hoje eu tenho um consultório num dos melhores bairros de Belo Horizonte. E, assim, se eu fosse parar para pensar, eu falava assim, como? Né? No meu ver, aquilo ali seria impossível naquele momento. Mas foi assim que Deus fez. Ele cuidou o tempo todo e colocou anjos, assim, inúmeros anjos para me ajudar. É importante a gente trazer essa história porque é alguém que ressignificou, né, por meio da ajuda, seja da mãe, seja de todo o suporte que ela teve, seja das pessoas que apoiaram, porque da mesma forma como no início ela compartilhou sobre a dor do preconceito, de às vezes não ser vista com valor diante da sociedade, diante das pessoas, ela ressignificou isso por meio de outros olhares também, né? Então é importante a gente falar sobre isso e pensar nisso por quê? Porque Deus fez todas as coisas perfeitas no tempo dele. Existe um tempo de Deus para nós, existe um tempo para que todas as coisas nós possamos vivenciar. A formação da família, a maternidade, a paternidade, existe um tempo certo para todas essas coisas. Mas é importante você entender que diante dos absurdos que às vezes acontecem, das quebras de expectativa, o Dr. Lucas fala sempre sobre isso, diante do inesperado, diante daquilo que você perdeu o controle, que você achava que era o certo e você entendeu depois que não era e diante, como você bem disse, né, Guilherme, das consequências, é importante você reinterpretar a sua vida a partir da graça de Deus. Da graça de Deus que não desiste da vida. E quando a Andréia não desistiu da vida também, ela viu, não só da vida dela, mas da vida daquele bebê. Hoje, Mariana, com, se eu não me engano, 30 anos de idade, essa vida teve uma nova história. Você pensa quais desdobramentos tanto a Andréia como a Mariana poderia ter vivenciado e não viveram por quê? Por causa de decisão, acolhimento, né, suporte. Então, essa é a mensagem que eu acredito ser a mais significativa do programa de hoje, é reinterpretar a vida numa ótica de fé baseada na graça de Deus, que faz novas todas as coisas, não é verdade? Isso é a palavra que você usou, ressignificar, é essa mesma, né? É perfeito. O que é? Qual o significado disso, né? Eu tive uma filha na adolescência, qual o significado disso? Significa que eu sou uma promíscua, que eu não valho nada, ou tem outro significado, né? E às vezes a gente sai carregando esses significados pesados, né? A gente sai se julgando, se condenando, né? E não vive, né? E a vida paralisa, né? Porque o outro é o outro, cada um vai pensar o que ele quiser, mas o cerne da nossa vida é o que a gente pensa da gente mesmo, né? Qual o significado que a gente faz? Quando eu erro, o que aquilo significa, né? Significa que eu não valho nada ou significa que eu sou um pecador mesmo que está em processo de melhoria, que está em processo de santificação, que eu não estou perfeito ainda, né? Vamos errar, né? Erramos ontem, erramos hoje, vamos errar amanhã também, mas sempre com o olho aonde, né? Qual que é o meu referencial, para onde que eu estou me guiando, o que está me guiando, para onde que eu estou me direcionando, né? Esse é o que importa na vida, né? Claro que sem minimizar os erros, né? Pode fazer o que você quiser, então não é isso, né? A gente fica ali
a gente tem que achar um meio termo entre minimizar e condenar, né? Existe um meio ali, a gente tem que sair dos extremos, né? Existe um meio ali que é onde a gente tem que ficar, né? E um relacionamento com Jesus mostra esse lugar de equilíbrio, de paz, de boas escolhas. De boas escolhas que a gente tem que fazer todo dia, né? Todo dia, a nossa luta diária é essa, né? Todo dia a gente escolhe muitas vezes a gente tem que escolher entre o que a gente quer e o que é o correto, né? E nem sempre é uma decisão correta, nem sempre é uma decisão fácil. E essa é a nossa luta diária. E por nós mesmos, nós vamos escolher o que é mal. É por isso que nós precisamos tanto de Jesus, né? Pois é, e olha que coisa tão bacana que aconteceu com ela. Tudo isso que ela viveu de uma comunidade tão nova, com 15 anos de idade, como que preparou para ela viver todas as outras intempéries que ela viveu ao longo da vida dela. Como que, de alguma maneira, todo aquele empenho e desenvolvimento que ela teve que fazer para dar conta de suportar aquilo naquele momento, ela carregou por resto da vida. Nos outros seguintes episódios que a acometeram ao longo do tempo. Ela estava mais preparada, estava mais pronta. A gente fala às vezes no consultório, Thalita, com algumas pessoas, e eu costumo dizer assim, você ainda vai ser grato pelo que está acontecendo com você agora. E é verdade, passa um tempo, a pessoa vai se organizando, vai retomando o equilíbrio da vida, e a pessoa entende que aquele momento, por mais doloroso que tenha sido, foi uma oportunidade de pensar e fazer escolhas diferentes. Mais uma vez, muito obrigada, Lucas e Guilherme, por essa conversa de hoje. E eu quero dizer para você que você definitivamente não é o seu erro, você não é um erro e você não é uma obra do acaso. Você é um bom motivo para viver. Deus sonhou com você antes da fundação do mundo e a graça de Deus está sobre você. Então, persevere, insista na vida que se renova dentro de você a cada manhã e na oportunidade que você tem de escolher o bem em Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.